Graça e paz, pessoal. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Que bom. Hoje nós vamos falar sobre os sacrifícios na era da graça. Então fica comigo até o final. Todas as manhãs tem um devocional aqui, uma mensagem, uma reflexão na palavra de Deus, em média 8 a 12 minutinhos. Então clica aqui no inscreva-se, durante o vídeo curte, comenta e ao final compartilha. Isso ajuda muito o YouTube dá mais relevância ao vídeo. Amém? Então vamos ao texto, quase acabando a carta a Hebreus, né? E Hebreus 13, versículo 9. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que as seguem. Temos um altar do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo com sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é do, queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu, pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que têm com os necessitados, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, por isso certamente não beneficiaria vocês. Amém. Então, Paulo aqui está trazendo o que o sumo sacerdote no dia da expiação fazia em trazer o sacrifício, levava o sangue até o lugar santíssimo, mas o sacrifício era feito antes, queimava o animal antes, e assim também foi com Jesus. Ele sofreu fora dos portões da cidade e depois foi crucificado. Em meu e seu lugar lá, o sacrifício vivo por ele. E o que não pode nos pegar é as regras sobre alimentos, porque, como diz o apóstolo Paulo lá agora não lembro se é Efésios, Gálatas, por ali, que o que contamina não é o que entra, o alimento, mas sim o que sai. E o que nós temos que nos apegar é a graça de Deus sobre nós agora. O sacrifício já foi feito. O sacrifício por nós já foi feito. Que Jesus, a gente não precisa mais sacrificar um animal, algo por nossos pecados. Já teve o sacrifício perfeito, sem mácula, fugiu a palavra agora aqui, mas o sacrifício perfeito, né? O cordeiro, obrigado, cordeiro sem mácula alguma. Porém, agora nós temos sacrifícios que devem ser feitos, né? Por isso que por meio de Jesus ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome, ou seja, nós temos que frutificar com os nossos lábios, proclamando e louvando a Deus, oferecendo um sacrifício constante de louvor ao nosso Senhor, pelo sacrifício que nos foi dado, que foi Jesus. Também não se esquecendo de fazer o bem e repartindo o pão, repartindo com os necessitados, obedecendo seus líderes e fazendo tudo o que os disserem. O trabalho deles é cuidar de nossa alma e disso prestarão contas. Então aquele líder que não faz o que é para ser feito,
que Jesus ordena, ele vai prestar conta. Se ele estiver tendo uma liderança abusiva, alguma coisa, ele vai prestar conta. Lógico que nós temos obrigação, e se você estiver numa liderança abusiva, paternalista, saia, peça direcionamento a Deus, discernimento no Espírito e saia de uma liderança dessa. A liderança tem que ser sadia e de acordo com as Escrituras. Amém? Então, antes o sacrifício era feito no dia da expiação, nossos pecados. Agora o nosso sacrifício tem que ser a todo tempo um sacrifício diário de louvor a Deus. Nós temos que louvar a Deus em tudo que nós fazemos, seja a hora que estamos fazendo algo, em nossas orações, em nosso todo tempo. Ontem, bem cedinho, estava fazendo algumas coisas aqui em casa e estava num tempo de adoração do Senhor ali, enquanto fazia o trabalho, orei, profetizei ali pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa nação, pela minha casa, por todos aqui. E foi um tempo especial. Depois o Senhor falou grandemente comigo ali, deu uma exortada, e nós temos que fazer esses sacrifícios, que aqui diz, né? Esses sacrifícios são os que agradam a Deus. Partir o pão, partir o que nós temos com os necessitados, proclamar o nome, gerando frutos nos nossos lábios e fazer o bem. E principalmente, sacrifício constante de louvor a Deus. Nós temos que glorificar e louvar a Deus o tempo todo. A graça, ela veio para nos tirar desse ambiente de sacrifício de animal, de ficar presos ao pecado, veio nos libertar. Porém, ele veio também subir o nível. Nós temos que glorificar e prestar um louvor a Deus o tempo todo, assim como amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, como Jesus nos amou. Ele subiu o sarrafo, né? Antes tinha a opção de não amar quem não amava a gente. Agora não, agora nós não temos a opção de não amar aquele que não nos ama. Aquele que nos fez mal, nos fez alguma coisa, nós temos que amar e perdoar também. Então, muitas pessoas acham que utilizam a graça como libertação para tudo, como desculpa para fazer tudo, mas não. Jesus veio nos trazer a liberdade para fazer as coisas através dele e subindo o sarrafo. Assim como em 1 Coríntios, se não me engano, que o apóstolo Paulo fala, né? Aliás, 1 Coríntios, não. Jesus fala lá, né? Fala assim, agora, se vocês só de desejarem uma outra pessoa, vocês já estão adulterando. Ou seja, antigamente o pecado da adulteração, do casamento, do relacionamento, era só com o ato consumado. Agora não. Agora, com a graça, com o período da graça, com o que Jesus nos trouxe, só de desejar, imaginar, a gente já está pecando. Ou seja, o sarrafo subiu e subiu muito. A gente tem que fazer esse contraponto também, né? Todo mundo quer viver só a graça, achando que tudo é bagunça. Não. Ele veio nos libertar, mas ele veio fazer com que a gente honre o sacrifício dele, que a gente venha buscar fazer as coisas por ele, através dele, e trabalhar com alegria. Amém? Lembrando, amanhã, domingo, culto de Santa Ceia. Nossa igreja é às 10 da manhã.
Valinhos, Rua Rui Barbosa 340. Participe da ceia do Senhor. Se você não tem uma igreja para congregar, é muito bem-vindo. Se você quer nos visitar, você é muito bem-vindo. Ficamos um ponto bem fácil de chegada ali, pertinho da Cosama, da Avenida dos Esportes. E que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo e até amanhã.